Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Apêndice. Judeus. 9. Rabinos, consistórios e sinagogas. Por decreto de 11 de dezembro de 1808, datado de Madrid, Napoleão não se contentou em organizar no seio da França a etnia judaica. Ele concedeu a consagração oficial ao seu culto. Ele instalou 13 consistórios, com um consistório central em Paris. Hierarquizou os rabinos, elevados por ele a uma espécie de dignidade sacerdotal, e lhes deu um hábito. O sacerdócio judeu pertence apenas aos filhos de Arão, que não mais existem de maneira distinta. Ele foi abolido, assim como os sacrifícios figurativos por ocasião da destruição do Templo de Jerusalém. Assim, quando os comissários imperiais fizeram essa pergunta: quem nomeia os rabinos? Que jurisdição eles têm? A Assembleia respondeu: a qualificação de rabino não se encontra na lei de Moisés. As atribuições dos rabinos, onde existem, limitam-se a pregar a moral, a abençoar os casamentos e a pronunciar os divórcios. Onde ninguém tinha a qualificação de rabino, essas funções eram cumpridas pelos anciãos, e mesmo onde os rabinos se encontravam, elas podiam ser realizadas por outros judeus. O nome rabino não significa sacerdote, mas professor ou preceptor. É dado àqueles que têm a reputação de bem conhecer a lei. Foi somente depois dos decretos de Napoleão que passaram a ser considerados como ministros do culto e que se lhes deu um caráter fictício, em contradição com a lei do Antigo Testamento. Os rabinos são o que eram outrora os escribas, que de nenhum modo pertenciam à tribo de Levi. Eles são doutores da ciência religiosa, mas nas suas pessoas nada há do sacerdócio. Este é o sentimento dos próprios judeus. Em apoio a essa afirmativa, bastará reproduzir o próprio texto de um dos membros notáveis do consistório da cidade de Paris. Os rabinos não são como os párocos e os pastores das comunhões cristãs, os ministros necessários do nosso culto. O ofício das orações no seio dos nossos templos não se efetua por intermédio deles. Eles não são os confidentes de nossas consciências. Seu poder nada pode para a salvação das nossas almas. O diploma do rabino é compatível com todas as profissões e contamos entre nós com rabinos advogados, rabinos de lojas e rabinos comerciantes de feiras. No entanto, agora gostam de designá-los com esses termos sagrados: os padres, os pontífices, o sacerdócio da nação. Em Paris, diz o Universo Israelite: encontramo-nos em presença de um fato acabado. Esperamos que nosso novo soberano pontífice não esquecerá que ele é doravante o guia espiritual de todo o judaísmo francês e não mais somente da comunidade de Paris. Esses pontífices, diz Gouguenot de Moussul, nada têm de pontífices. Esses padres são padres apenas na aparência, para iludir os povos cristãos que os pagam. Se eles não crissem e fizessem circular entre nós essa audaciosa ficção, esse fantasma esmagador do sacerdócio, perderiam aos olhos dos povos o prestígio de ter uma religião, esse bem, esse tesouro inapreciável, que após tantos séculos morreu nas mãos deles. Perderiam também, perante o orçamento, o direito de se apresentarem para receber os honorários e as taxas do culto, que sem uma religião e um ministro verdadeiramente sacerdotal, não passaria de uma ridícula e mentirosa paródia. Foi Napoleão quem constituiu a hierarquia moderna dos ministros do culto israelita. Ele lhe impôs suas leis na Assembleia dos Israelitas de 30 de maio de 1806. Luís Felipe completou a obra. A Ordenação Real de 1831, diz o reverendíssimo padre Ratisbonne, sancionou essa singular anomalia de um sacerdócio impossível. Com efeito, os rabinos, transformados em padres pela lei civil, permaneceram sem autoridade entre os judeus e foram alvo de sarcasmos dos seus amigos e dos seus inimigos. Desde 1885, o culto israelita
Compreende 9 consistórios departamentais e outras tantas sinagogas consistoriais: Paris, Nancy, Bordeaux, Marsella, Baonne, Lyon, Vesoul, Lille e Besançon. E, ademais, um certo número sempre crescente de sinagogas comunais, espécie de paróquias judaicas que têm à testa rabinos e ministros oficiantes. Domina toda essa organização um consistório central estabelecido em Paris. O culto judeu não se tornou apenas igual ao culto cristão, ele foi favorecido. A Lei de 14 de novembro de 1881 proíbe a qualquer culto ter um lugar de inumação particular. Não obstante, os israelitas continuam a ter, em cada cidade importante, um cemitério especial. Assim, um autor inteiramente devotado à causa judaica, G. Balgay, doutor em Direito, pôde, em 1899, terminar um estudo sobre a situação do culto israelita com a seguinte conclusão. Se acrescenta que, de fato, a administração não aplica aquelas disposições legais que poderiam constituir a religião israelita em estado de inferioridade relativamente à religião católica, ao passo que se mostra muito frequentemente rigorosa em relação a esta última e aos seus ministros, compreenderemos facilmente que a situação dos israelitas na França, do ponto de vista do culto, não é igual ou inferior à dos outros franceses. Nada nos atos do governo permite dizer que o culto israelita será perseguido. Conditions do culto israelité, página 285. 10. Estado Civil dos Judeus. O decreto de 11 de dezembro de 1808 obrigou os judeus a adotarem novos nomes. Os judeus não tinham nomes patronímicos, diz o padre Leman, ao nome pessoal, Jacó, ou Natã, ou Moisés, ou Salomão. Acrescentavam, segundo o antigo costume, a locução, filho de um tal, Jacó, filho de Baruque, o qual, por seu turno, é filho de Samuel, o qual, por sua vez, é filho de Jonas. Resultava desses nomes sempre os mesmos, apesar da adição da cidade, Samuel de Frankfurt, Natã de Lisboa, etc. Uma confusão nos negócios e uma facilidade para trocar de nome, facilidade que os judeus usavam cada vez que viam alguma vantagem. O decreto ordenou a adoção de um nome patronímico de família e um prenome fixo. Foi a partir daí que os judeus verdadeiramente entraram na sociedade e foram assimilados aos cidadãos. Eles, então, forjaram nomes, tornados célebres hoje, e como eles não deviam, após o decreto, tirá-los da escritura, torturaram a Bíblia. Moisés deu Moshes, Moshe, Manche. Levi deu Loev, Levistal, Halev. Abraão deu Baram, Efraim deu Efruze, Israel de Israele. Mas foram sobretudo a botânica, a geografia e zoologia que serviram de fonte para a nomenclatura do novo dicionário. Houve o judeu astrômico, Stern, estrela, Goldstern, estrela de ouro, e todos os nomes em Stern. O judeu botânico, Rosen, rosa, Rosenthal, Vale das Rosas, Blum, flor, Kornblut, centáurea, etc. Mas o judeu geográfico apareceu sobre todos, e o decreto fez nascer Cremix de Lizé, Carcassonne, cidade onde havia bom número deles, Worms, Lisbonne, Lyon, Alemã, Charleville, etc., etc. Não faltou o judeu zoológico, Wolf, lobo, Cats, gato, Bier, urso, com seus derivados, Meyerbeer, Cerfbeer, Kirsch, cervo. Convidando-os, diz ainda o padre Leman, a se vestirem com novos nomes, Napoleão iria tornar mais fáceis o assalto e a invasão das dignidades das altas funções do poder. Se eles tivessem continuado a se chamar simplesmente Jacó,
Tobias, Israel, Baruque, Moisés, teriam sido mais tímidos a se apresentarem e atravessarem as camadas sociais que os acolhiam para subirem até os cumes. Eles teriam se limitado a se sentarem nos arredores da última posição, em lugar de visarem a primeira. Um Israel jamais teria sido primeiro-ministro da Inglaterra. Um Disraeli o foi. Baruque ou Tobias jamais teriam ousado na França pretender o Ministério da Justiça. Cremieux o recebeu. 11. Que são hoje judeus entre nós? Os códigos de Teodócio e de Justiniano, o direito canônico, as leis dos visigodos e as ordenações da Idade Média, os ucases dos czares, etc., tinham estabelecido uma situação especial para as populações judaicas, tribo nômade acampada no Estado, consortium de financistas temidos pelos verdadeiros produtores de riqueza e seita essencialmente hostil à religião cristã. A Assembleia Constituinte e Napoleão I mudaram esse estado de coisa. Deram aos judeus os direitos do cidadão francês. Agiram bem? Devemos felicitar-nos por essa inovação? Se se considera que o judaísmo constitui não apenas um culto separado, mas uma etnia imutável, que o judeu, antes de sua pátria aparente e física, pertence a uma pátria comum e ideal, à qual é difícil crer que algum dia renuncie, que assim, nação secreta, no seio de cada nação que os adota, há um tempo cidadãos estrangeiros, os judeus possuem armas especiais para a conquista material do mundo e que suprimem, em benefício deles, toda igualdade nas condições da luta, percebe-se bem que erro cometeram os estados modernos ao tratá-los em pé de igualdade com o restante dos cidadãos. Após a organização imperial do culto judaico, os judeus nacionalizados franceses tornaram-se 2 vezes cidadãos sobre a própria terra dos nossos pais, na qual somos apenas um. Ei-los tornados cidadãos franceses, tanto quanto pode sê-lo um Montmorency. Mas, ao mesmo tempo, e mais do que nunca, ei-los reconhecidos cidadãos judeus ou membros de uma nação que não é a nossa, que se ramifica e toma raízes no mundo todo, que se afirma por sua lei talmúdica, mortal inimiga da nossa, que sofre, querendo ou não, sob o jugo da sua ortodoxia religiosa, a necessidade de permanecer estrangeira em toda a nação, cujo governo a acolhe e a satisfaz. Cessando de viver a vida dos dispersos, os filhos de Jacó, pela própria lei que se esforça em fundi-los, tornaram-se um povo distinto e são reconhecidos como corpo de nação judaica. Eles gozam em paz os benefícios de uma assimilação que sua crença, seu coração, no seu âmago talmúdico, declara só poder ser provisória e fictícia para eles. E nós o vemos no momento em que a lei parece misturar o sangue deles ao nosso nas veias do corpo social, se unirem, se estreitarem numa ligação mais sólida do que nunca, realmente preparados e disciplinados nessa nova organização, às vistas da política que lhes é própria e cujos acontecimentos lhes ditarão os conselhos no dia a dia. Não nos espantemos mais, pois se esses fiéis do judaísmo se preparam, na ativa paciência da espera, para o ato supremo no qual se resumem, após séculos, as imorreduras esperanças do judeu farisaico, guiadas pelos rabinos do Talmude. Golgenot des Mossul não exagera quando, após ter amontoado documentos sobre documentos em apoio à sua tese, a resumia assim: auxiliados em todos os reinos da terra, pelo socorro mútuo que se entreprestam, com ardor, os membros de suas comunidades, auxiliados pelos socorros que retiram das associações mistas e das contribuições industriais, auxiliados pelos socorros e pela proteção que lhes devem, e lhes prodigalizam as sociedades secretas, nas quais seu posto é o posto supremo, e cujo poder se iguala ou hoje domina todo o poder, cidadãos da sua própria nação e cidadãos da nação que os adota, quer dizer,
2 vezes cidadãos e 2 vezes esplendidamente protegidos na pátria, em que cada cristão só o é apenas uma vez, os judeus, cuja astúcia, cuja audácia e cuja habilidade tem sido sempre coisa proverbial, têm sobre todo o nacional dos estados cristãos a mais incontestável das vantagens e delas se prevalecem com uma habilidade singular para fazer crescer uma influência já tão grande. Simples observador do fato, do qual não parecia discernir a causa, um homem de espírito de etnia israelita escrevia há algum tempo com verdade. Os judeus preenchem, guardada a proporção e graças à sua insistência, mais empregos do que as outras comunhões católicas e protestantes. Sua desastrosa influência faz-se sentir, sobretudo, nos negócios que mais pesam sobre a fortuna do país. Não existe empreendimento em que os judeus não tenham larga participação, nem um empréstimo público que eles não monopolizem, nenhuma desgraça que eles não tenham preparado e da qual não tirem proveito. Eles não têm razão para se queixar, como fazem diariamente, eles que têm todos os favores e que tiram todo o proveito. Cerf Bir de Maldechem, Les Juifs, página 9. Numa palavra, fortes contra cada um de nós, pelas forças que a lei do Estado lhes emprestam, fortes por aquela que lhes dá, em meio à massa dos povos, a natural organização da comunidade judaica, fortes por aqueles que retiram das sociedades do ocultismo e das alianças criadas segundo a necessidade dos tempos e dos lugares por essas sociedades, os judeus, como observa Kluber, formam no seio dos reinos cristãos um Estado dentro do Estado. Daí decorre, se a sociedade cristã permanece digna do seu nome e fiel na defesa dos seus direitos, que um antagonismo permanente entre o Estado e o judaísmo torna-se inevitável, e que o triunfo do judeu, quer dizer, a desordem dos estados cristãos ou da civilização cristã, é a consequência inevitável dessa luta. Tudo isso fora previsto. Um livro publicado na Alsácia no fim de 1790, sob o título Les Juifs doivent ils être admis au titre de citoyens actifs, tinha lançado este brado de alerta: que o judeu seja cidadão sob todos os aspectos, pelos quais ele não for cidadão pernicioso, muito bem. Que todos os direitos com os quais nossas leis poderiam vigiar sua consciência lhe sejam dados sem distinção, muito bem. Que ele possa, enfim, exercer seu culto, desde que não perturbe a ordem. Tudo isso é possível, caridoso mesmo, e deve ser largamente recomendado aos novos cidadãos. Mas que, em nenhum caso, o judeu seja elegível para os corpos políticos, administrativos e judiciários, quer dizer, que ele não seja revestido de nenhuma das funções importantes e delicadas que sempre deveriam ser presididas pelos princípios de uma moral cristã. O gozo limitado de todos os direitos de cidadão colocaria as vantagens da condição do judeu acima daquela de qualquer outro francês, porque de uma parte ele colheria o ouro em abundância, e de outra esse ouro colocaria em suas correntes um grande número de escravos, cujos sufrágios ele dirigiria nas assembleias e lhes serviriam de instrumentos para se elevar até a cadeira do presidente da nação, ou então para se colocar sobre as flores de lis. Esses pensamentos tinham inspirado Luís XVI quando ele começou a reformar a legislação relativa aos judeus, mas logo se perderam de vista os limites nos quais a reforma podia ser operada e se viu o que aconteceu. Depois disso, devemos nos espantar das queixas que se levantam por toda parte? Um marselhês socialista militante escrevia há 1 ou 2 anos aquilo que pode ser escrito na maior parte das nossas cidades. Os judeus são os senhores da nossa cidade. Há mais de 400.000 almas em Marsella. Eles são apenas 1 milhar. Isso não os impede de serem os detentores de todas as nossas riquezas. Eles possuem uma das grandes companhias de navegação. Eles têm a bolsa. Eles têm os tribunais de comércio. Eles têm os juízes e advogados dos agentes do comércio.
Eles têm quase toda a magistratura e o ministério público, o alto banco. Os juizados estão povoados de Levi, de Caém, de Mossé, de Bedarride. A administração é feudo deles, como em todo o resto da França. Eles têm também o alto comércio. Nossos marselheses, de Irvozão, que existe em toda a cidade uma só grande loja de confecções que não está nas mãos de Israel. Essa única casa cristã não tem ainda um ano de existência. Os mesmos judeus que se isolavam há 100 anos em tristes lojinhas no fundo de ruelas obscuras ocupam atualmente as mais belas instalações. A rua Saint-Ferréol, a rua de Rome, a metade de Chanebierre pertencem aos judeus, e eles são apenas 1000. Isso não é natural. A grande força dos nossos judeus vem da solidariedade. Eles são dotados de um maravilhoso espírito de família e de um admirável espírito nacional. Em todas as ocasiões, sabem formar contra os seus concorrentes cristãos um forte batalhão. Eles se unem e, nos dias de sucesso, penetram todos juntos em nossas fileiras. Os reveses que eles experimentam são suportados em comum ou, mais praticamente, entram em acordo para fazê-los suportar os cristãos. Uma falência judaica jamais atinge os judeus. Os credores judeus são para eles melhores do que credores privilegiados. São credores sagrados. Eles não param de viver assim, fora de todo direito comum. São os primeiros a se porem fora da lei quando nisso têm alguma vantagem. Gostaríamos que eles tivessem que suportar também os inconvenientes desses negócios fora da lei. Os judeus formaram um Estado dentro do Estado. Que a lei considere o nascimento desse novo Estado e que a nação se ponha em guarda contra ele. O conselho com o qual o Marselhês termina sua queixa começa a ser ouvido um pouco por toda parte. As nações se põem em guarda contra os judeus. Se existe um país no qual não se deveria ter medo dos judeus, esse país é a Inglaterra. O exemplo do judeu de Israel, o maior ministro conservador do século passado, parecia decisivo e tranquilizador. E, no entanto, a Inglaterra toma suas precauções. Alguns publicistas influentes, chocados com a excessiva proporção de judeus que se encontra entre os multimilionários e, sobretudo, entre os parlamentares e os diretores de jornais, começaram a campanha antissemita. Na Alemanha, na Rússia, os judeus são legalmente excluídos das fileiras militares. Na Áustria, na Espanha, na própria Itália, a tradição, a despeito da lei, opõe-se frequentemente à admissão, entre os oficiais, dos membros do judaísmo. Sabemos o que custa à França não ter levado em consideração essa prudência das nações. As nações cristãs escaparão da dominação judaica na medida em que saírem da política cosmopolita para voltarem à política nacional. Ora, quem não o vê? A política seriamente nacional relega os judeus ao segundo plano. Os filhos de Israel formam, com os franco-maçons, seus aliados ou seus serventes escudeiros, uma panelinha secreta dentro da grande sociedade nacional. Eis porque eles não podem ser os representantes oficiais da vida dessa sociedade nacional. As funções públicas devem ser confiadas na Inglaterra a ingleses, na Alemanha a alemães e na França a franceses. Não basta que os funcionários públicos pertençam legalmente à nação por um artifício de escrituras. É preciso que pertençam à alma da nação por seus ancestrais, pelos serviços prestados, por um patriotismo provado. Porque não são apenas os interesses privados que estão em perigo em razão da situação privilegiada dada aos judeus hoje em dia. Os interesses nacionais também são. Disraeli, que acabamos de mencionar, no seu livro Königsby, tradução francesa, páginas 148 seguintes, expôs em 1844, com uma indizível complacência, a superioridade crescente que o judaísmo adquire na Europa e como ele prepara seu reino universal. Em consequência de lutas 1000 vezes repetidas, o peso de 1500 anos de servidão sobrenatural abateu-se sobre nossas cabeças. Mas longe de sermos quebrados sob esse fardo de opressão e ignomínias, nós zombamos os esforços da invenção humana
que se esgota em vão em nos perder. Os judeus, será possível que vejais algum dia evidenciar-se um movimento de importância na Europa, sem que os judeus nele figurem em grande parte? Essa diplomacia russa, tão cheia de mistérios, e diante da qual empalidece a Europa ocidental inteira, quem a organiza e dirige? Os judeus. A poderosa revolução que se prepara e se trama na Alemanha, onde de fato ela logo será uma segunda reforma, mais considerável do que a primeira, sob quais auspícios adquire ela a plenitude de seu desenvolvimento? Sob os auspícios do judeu. A quem toca o monopólio quase completo de todas as cátedras docentes? Neandre, o fundador do catolicismo espiritual, e Régios, o professor da teologia da Universidade de Berlim, não são dois judeus? Benari, essa celebridade da mesma universidade, é um judeu, não é? E ainda um judeu, o El, o professor de Heidelberg. Numa palavra, qual é o nome dos professores alemães judeus? Esse nome é Legião. Quando cheguei a São Petersburgo, tive uma entrevista com o ministro das Finanças da Rússia, o conde Cancrin. Era filho de um judeu da Lituânia. Na Espanha, consegui uma audiência com o ministro Mendizábal. Mendizábal é o que eu mesmo sou, o filho de um judeu, de um convertido da província de Aragão. Em Paris, quis conhecer a opinião do presidente do conselho e tive diante dos olhos um herói, um marechal do império, aquele que um dia por pouco não se sentou no trono de Portugal. Numa palavra, o filho de um judeu francês, Soult. Mas como? Soult um judeu? Sim, sem dúvida, assim como vários outros marechais do império, a testa dos quais encontra-se Massena, que entre nós se chama Manassé. Deixei Paris ir a Berlim, e o ministro que visitei não era outro senão um judeu prussiano. Esse mundo é governado por personagens inteiramente diferentes daqueles imaginados pelos que não veem o que se passa atrás dos bastidores. Assim, em 1844, os ministérios dos maiores países da Europa eram dirigidos não pelos soberanos, mas por judeus. É um primeiro-ministro da Inglaterra que nos afirma e o demonstra. Depois dessa data, o poderio judeu só cresceu. Eles mantêm encerrada na hora presente, como numa rede, toda a sociedade cristã. Escrevia em 1868 o padre Ratisbonne, judeu de nascimento. Um outro inglês, Wollstonecraft Stewart Chamberlain, fixado em Viena, na Áustria, publicou recentemente um livro, Les Assises de la Civilisation, que obteve fulminante sucesso na Alemanha. Guilherme II, após tê-lo devorado, leu em voz alta para sua família e distribuiu por todo lado várias dezenas de exemplares. Chamberlain não tem religião nem pátria. Ele se apoia numa só coisa, na sua qualidade de europeu. Ele é antissemita, sem que seja fanático da ideia de raça, porque a inteligência, os modos de pensar do judeu, parecem-lhe inimigos dos seus, e porque a organização política dos judeus ajuda perigosamente seus ataques contra a cultura e a civilização ocidentais. Foi o estudo, a reflexão, a observação que conduziram Chamberlain a esse ponto de vista. Chegou o dia, diz ele, após muitos anos de estudos independentes e desinteressados, em que percebi que uma força no mundo contemporâneo trabalha contra mim, aplica-se em destruir tudo o que é precioso para mim, tudo aquilo que constitui minha pessoa, tudo aquilo que os predecessores me legaram e aquilo que tenho a legar aos meus. Naquele dia, um grande pavor abateu-se sobre mim. 12. O coletivismo e a hegemonia de Israel. O escritor Bernard Lazare escreveu o que segue ao falar dos seus correligionários. Quanto à sua ação e à sua influência no socialismo contemporâneo, eles foram e são, sabemos, muito grandes. Foi Marx quem deu impulso à Internacional através do Manifesto de 1847, redigido por ele e Engels. Não que se possa dizer que ele tenha fundado a Internacional,
como afirmaram aqueles que sempre consideraram a Internacional como uma sociedade secreta cujos chefes foram judeus, porque muitas causas conduziram à constituição da Internacional. Mas Marx foi o instigador do comício operário realizado em Londres em 1864 e do qual saiu a associação. Nela os judeus eram numerosos, e no Conselho Geral encontra-se apenas Karl Marx, secretário para a Alemanha e para a Rússia, e James Cohen, secretário para a Dinamarca. Além de Marx e Cohen, podemos citar Neumayer, secretário do escritório da correspondência da Áustria, Friburgo, que foi um dos diretores da Federação Parisiense da Internacional, da qual também fizeram parte Loeb, Hautmayer, Laari e Armand Levy. Leon Frankel, que dirigiu a seção alemã em Paris. Cohen, que foi delegado da Associação dos Charuteiros de Londres ao Congresso da Internacional, realizado em Bruxelas em 1868. Philipp Koenen, que foi no mesmo congresso, o delegado da seção da Anvers da Internacional. Tiveram mais tarde um papel durante a Comuna, na qual reencontraram outros correligionários. Quanto à organização do Partido Socialista, a contribuição dos judeus foi muito poderosa. Marx e Lassalle na Alemanha, Aaron Lieberman e Adler na Áustria, Dobrojanu, Gerreá na Romênia, Compers, Kahn e De Leon nos Estados Unidos da América foram ou ainda são os diretores ou iniciadores. Os judeus russos devem ocupar um lugar à parte neste breve resumo. Os jovens estudantes, apenas saídos do gueto, participaram da agitação nihilista. Alguns, entre os quais mulheres, sacrificaram sua vida à causa emancipadora, e ao lado desses médicos e desses advogados israelitas, é preciso colocar a massa considerável dos refugiados artesãos que fundaram em Londres, em Nova York, importantes aglomerações operárias, centros de propaganda socialista e mesmo comunista anarquista. Foram, pois, os judeus quem, segundo o testemunho de um judeu, fundaram as primeiras associações socialistas. Foram os grandes barões da finança judaica que em seguida permitiram que o coletivismo se expandisse e prosperasse mediante suas subvenções e a fundação de jornais pelos quais se propaga sua doutrina nas massas. A imprensa coletivista está nas mãos dos judeus em todos os países do mundo, e sabemos que entre nós, o Humanité, porta-voz do cidadão Jaurès, foi fundado com os capitais fornecidos por 12 judeus, um para cada tribo, dizia Urbain Gobier no seu Terreur Juif. O coletivismo é o termo para o qual tendem os judeus. O coletivismo, que sob o pretexto de transferir tudo para o Estado, transferirá tudo para as mãos daqueles que se encontram dissimulados atrás da personalidade anônima do Estado. O Estado, que operou a centralização do ponto de vista político, trabalha agora para centralizar nas suas mãos todas as forças econômicas. Ele já possuía um certo número de monopólios. Começou a monopolização das estradas de ferro. Deixa ver suas intenções de monopolizar os seguros, o álcool, etc. Fala também em dar, a cada dia, novos passos em direção ao confisco das sucessões através do aumento dos impostos. O coletivismo estabelecer-se-á assim, pouco a pouco, sem violência, sem revolução, mediante o apossamento sucessivo de todas as manifestações econômicas, industriais ou comerciais da atividade francesa. Um eminente sociólogo, Louis Duran, o fundador das caixas rurais e operárias na França, faz-nos tocar com o dedo a arte e a tenacidade com as quais o fim de Deus-Estado é lentamente, sorrateiramente, mas seguramente buscado. Eis um resumo dos seus argumentos. A opinião pública, diz ele, inquieta-se às vezes com as manifestações ruidosas e violentas do socialismo, greves, revoltas, incêndio de fábricas, etc. Ela tem razão em se preocupar com isso.
No entanto, esses fatos, por lamentáveis que sejam, não passam de incidentes locais que quase não têm importância em comparação com as medidas graves e gerais que fazem penetrar o socialismo nas nossas leis e nos nossos costumes, sob aparência benéficas e pacíficas, e muito frequentemente com a aprovação das pessoas honestas, por demais confiantes. O socialismo integral tende à socialização dos meios de produção e de troca. O Estado deve apoderar-se dos capitais para regular à sua vontade a produção e o consumo. A realização desse programa daria ao Estado um poder ilimitado sobre os indivíduos, cujo bem-estar e mesmo a vida ficariam à mercê dos poderes públicos. Trememos ao pensar no poder de que desfrutaria o Estado socialista se algum dia conseguisse realizar seu programa. Para dominar o comércio, a indústria, a agricultura, toda a produção nacional, bastaria ao Estado apoderar-se de 3 ou 4 ramos de atividade econômica que comandam e condicionam todos os outros. O Estado será senhor de tudo quando possuir exclusivamente o crédito, os transportes, os seguros e, em caso de necessidade, as minas, matérias-primas. Para ser senhor em um desses ramos, é desnecessário que dele se apodere. Basta-lhe exercer essa indústria a fundo perdido, cobrindo os déficits com os recursos de um imposto. É evidente que a indústria privada não poderia sustentar uma concorrência tão desproporcionada. Ora, é precisamente isso que o Estado tende a fazer há vários anos. Vede já a sua obra relativamente ao crédito. Ele começou por organizar poupanças regionais agrícolas subvencionadas por ele. Mais de 100 milhões são afetados por esse serviço. Essas poupanças dependem inteiramente do Estado, porque ele se reserva o direito de retirar à sua vontade as subvenções renováveis a curto prazo. Naturalmente, os agricultores não protestaram contra essa primeira tentativa. Pode-se taxar de socialista uma medida que traz benefício? Segundo passo: crédito às indústrias agrícolas. Hábil medida de favorecimento, posto serem as classes agrícolas as mais opostas ao socialismo. Terceiro passo: ele abrirá créditos para a construção de casas a preço reduzido. Depois, ele se dá a missão de abrir crédito para os marítimos. Depois, através de projetos de lei relacionados ao socorro aos alagados, ele se autoriza a emprestar aos pequenos comerciantes. É uma medida transitória, sem dúvida, mas esse crédito do Estado cessará de funcionar quando as inundações não passarem de uma lembrança? Isso seria conhecer muito mal o Estado. Os jornais já nos dizem que uma delegação foi recebida pelo ministro pedindo que o Estado organize o crédito para os pequenos industriais, os pequenos comerciantes, como fez para os agricultores. Note-se, dadas essas medidas, são benéficas em si mesmas, criadas pela iniciativa privada, tal como existem e florescem em outros países, seriam excelentes, mas elas se tornam eminentemente perigosas quando o Estado substitui a iniciativa privada, que sempre faz o melhor preço, porque a ação do Estado mata esta última, e o resultado final não pode ser outro. O Estado, tudo, o cidadão, nada. Em matéria de seguros, o Estado foi um pouco menos depressa. Até agora, ele se limitou a conceder subvenções aos seguros mútuos, o que lhe permite inspecioná-los. Mas o ministro da Agricultura mencionou um projeto de lei que objetiva fundar uma caixa de resseguros através do Estado. Como sempre, começa-se pela agricultura para que ela não faça oposição. Depois, os marítimos, os industriais, os comerciantes virão dizer-lhe: por que garantis às expensas do Estado e com dispensa de impostos os agricultores e não nós? Isso será muito justo e o Estado se tornará o único segurador. Como, com efeito, as companhias privadas, gravadas com enormes impostos, poderiam sustentar a concorrência das garantias do Estado, que não pagam impostos e que podem, em caso de déficit, apelar aos contribuintes? De todos os lados, vemos o Estado tender com perseverança em intervir com seus capitais, quer dizer, com os dinheiros dos contribuintes no domínio da produção e da troca. E para multiplicar ainda seus meios de ação,
A lei da aposentadoria de operários, tal como foi votada pelo Senado, permite ao governo empregar uma parte dos capitais produzidos pela capitalização dos depósitos em obras e instituições diversas. Quanto à indústria dos transportes, inútil insistir. A Oeste foi recomprada. A Orleans vai ceder uma parte da sua malha. Falou-se também da recompra da Sul. Mas quando o Estado tiver terminado sua penetração metódica no domínio econômico, qual será a liberdade deixada aos cidadãos, cuja atividade econômica inteira estará então à mercê dos poderes públicos e que não poderão obter crédito se desagradam a prefeitura, nem pagar seus sinistros pelo seguro se são mal cotados? Essas observações de Luiz Duran são certamente dignas de atenção. Dissemos que há 2000 anos os judeus ambicionavam a conquista do mundo inteiro. Para dominar as nações, é preciso destruir as instituições que constituem a ordem social, particularmente a ordem social cristã. Por isso, os princípios de 89, por isso os direitos do homem, por isso o liberalismo, cujo vírus a franco-maçonaria insinua em todas as sociedades. Com esses venenos, as instituições são desagregadas, mortas. Religião, pátria, propriedade, exército, nada resiste. Como de outra parte, os judeus se conservam como nação, como corpo de famílias, como comunidade de religião, em pouco tempo como pátria, compreende-se sem dificuldade que essa organização, excludente de todas as outras, chegue a estabelecer seu domínio universal sobre os povos reduzidos a pó. Eis a meta suprema dos judeus, eis o grande objetivo da nação judaica. A destruição da propriedade privada, a instituição do coletivismo do Estado representará um grande passo. O coletivismo é o Estado que se substitui aos indivíduos na posse de todas as riquezas. Mas que é o Estado? Todos os cidadãos reunidos em coletividade respondem os judeus e seus discípulos. Que se veja o que já é hoje. É o Estado, mas não é a França, que faz a guerra à Igreja. É o Estado, mas não é a França, que dispõe dos 4 ou 5 milhões que abastece o orçamento. Será o Estado, mas não será a França, que se tornará o único proprietário. E o Estado é o homem. São os homens que detêm o poder. Serão os judeus. Um erudito economista, du Mesnil-Marigny, na sua Histoire de l'économie politique des anciens peuples, publicada em Paris, editora Plon, em 1878, creu poder, apoiando-se apenas nos fatos da economia e da estatística, formular essas previsões. A elevação política de Israel ao cume das grandezas parece, pois, certa, posto que neste momento nada parece poder conjurá-la. Assim, a menos que haja uma grande modificação na ordem e no movimento das sociedades, nós o veremos dentro em pouco, por extraordinário que pareça, semelhante golpe de sorte, governar as nações, após ter aplicado em seu benefício todas as riquezas, e em seguida multiplicar-se sem medida, expulsando da sua frente, Êxodo 23:30, os habitantes de toda a terra, assim como destruiu os cananeus e os aborígenes, de nome Gessem. Certamente, criticar-se-á esse pressentimento da substituição das atuais raças das diversas partes do globo pelos israelitas, e não podemos deixar de admitir que essa previsão seja muito ousada. Mas a história está aí para nos ensinar que em cada país as populações nativas são pouco a pouco substituídas pela colônia que, instalada provisoriamente sobre o seu território, é-lhe incontestavelmente superior em riquezas, em indústria, em faculdades produtoras de toda espécie. Todavia, se segundo as nossas previsões, os filhos de Jacó, aproveitando sua superioridade em tudo o que concerne à prosperidade e à longevidade neste mundo, chegarem a sobreviver a qualquer outra raça, como conhecemos o apego, o espírito de fraternidade que os une, ninguém contestará que através deles que veremos realizar-se então essa era da humanidade
esse desejo de todos os filósofos, essa aspiração de todos os grandes corações. Queremos dizer, a fraternidade universal. A partir de hoje, em razão de fatos que expusemos, seria preciso ser cego para duvidar do soberbo futuro que está reservado aos israelitas. 13. A população judaica. O número total dos judeus que existem no mundo é muito difícil de avaliar. Disseminados entre todos os povos, eles dissimulam em vários lugares sua nacionalidade e religião. E quando, como na França, o recenseamento não menciona mais o culto, oficialmente não há mais judeus, pois os judeus são naturalizados franceses. Os documentos judeus que podem ser consultados só podem ser aceitos com reservas. Segundo exige o interesse do dia, eles inflam ou diminuem os números. Pode ser interessante comparar o número de população alcançado atualmente pelos judeus àqueles de outrora. Por ocasião da entrada deles na Terra Prometida, eram 601.730 homens, contando 4 pessoas para cada homem adulto, obtém-se uma população total de 2,5 milhões. No tempo de Salomão, a população de origem judaica contava 1.300.000 combatentes, o que representa um total de 5 milhões de almas, o dobro da população do tempo da conquista. Segundo Flávio Joséfo, a Galiléia compreendia 3 milhões no momento da expedição de Tito, o que permitiria avaliar a população da Palestina em 8 milhões. Mas o número dado por Joséfo são de um evidente exagero. A Galiléia não tinha mais de 930 milhas quadradas. Haveria, pois, 30.000 habitantes por milha quadrada, o que é absolutamente impossível. Como quer que seja, vemos que o povo judeu é atualmente mais numerosa do que jamais foi. Esse crescimento não data de longe. Um fenômeno nascido ontem, diz Gouguenot dos Mousseau, acaba de causar uma estranha surpresa aos investigadores dos relatórios da estatística, e o repentino da sua produção parece designá-la como uma dessas advertências que a providência se compraz em dar ao mundo e que a história registra sob o título de sinal do tempo. Esse sinal é uma anormal multiplicação da espécie, é um inexprimível crescimento da população que subitamente, simultaneamente por toda parte, se opera e se acentua no lar de Israel, no seio dos diversos povos aos quais ele se mistura. Será que depois de ter mantido durante séculos, sobre a superfície do globo, o nível da população que nutria a Judéia, por ocasião da morte de Cristo, uma força inteligente que jamais se fatigou de caminhar de acordo com o sentido das profecias judaico-cristãs, queria em alguns anos, ao lado do poder intelectual e metálico de Israel, chegar subitamente ao cume de todas as posições sociais, dobrar, triplicar seu valor numérico? Será que ela queria criar para ele, pronta a mover-se ao toque de trombeta do homem que ela chamará seu Messias, um exército mestre em todos os lugares de ouro e de ferro, esses dois metais que, sobre a ruína dos princípios da civilização cristã, tornaram-se as duas alavancas das mudanças sociais, as duas razões dominantes de todo o poder moderno?